Oi pessoal, meu nome é Cecília Bristolini e esse é o Mundo que Fiz. Na aula de hoje nós vamos falar sobre reagente em excesso e reagente limitante. Eu já fiz alguns vídeos sobre cálculos estequiométricos que eu vou deixar linkado aqui caso você não tenha visto. Lá eu ensino como que calcular a massa molecular, que é muito importante para a gente utilizar aqui, dentre outras coisas. Então hoje eu vou mostrar para vocês dois métodos para a gente calcular o reagente em excesso e o reagente limitante. Então, qualquer uma das formas estão corretas para serem feitas. Aí você vê qual que você acha mais fácil. Então, olha só, peguei uma reação genérica, né? Digamos que eu tenho uma substância A reagindo com uma B e vai formar uma AB. Então, digamos que eu tenho 10 gramas da A, 5 gramas da B e eu quero saber quanto que vai formar do AB. Como eu coloquei a quantidade de massa que vai reagir dos dois, o que vai acontecer é que um pode estar em excesso. Significa que, se ele estiver em excesso, significa que nem todo dele vai reagir. Então, por exemplo, vamos associar com um bolo. Digamos que eu preciso de 2 ovos para fazer lá a mistura, só que eu tenho 3. Eu vou precisar dos 3? Não, se eu preciso só de 2, então um ovo vai ficar em excesso. E é exatamente isso que nós vamos ver. Nós vamos encontrar quem é esse reagente em excesso e quem é esse reagente limitante. E com o limitante, que é o valor que precisa, nós vamos fazer a conta. Então, o primeiro método que nós vamos utilizar, primeiro nós vamos escrever a reação química. Em qualquer exercício de estequiometria que envolva uma reação química, você tem que escrever a reação química, tá? Se não deu no exercício, então você precisa montar. Se já deu, então é só balancear. Lembre de sempre balancear a reação química. Nem coloquei aqui, mas nós temos que balancear ela. Anotar os dados conhecidos. Esses dados conhecidos são massa molecular, que a gente obtém da tabela periódica, o número de mol que nós temos na reação, que é pelo coeficiente estequiométrico. Nós podemos anotar os dados, por exemplo, o volume, se fosse na CNTP, tá? Então, esses dados, eles são conhecidos. E depois nós vamos anotar os dados da questão. Então, no caso aqui, os 10 e os 5 gramas. Mas nesse caso, nós vamos escolher um dado só. Então, aqui eu escolhi o de 10, mas eu poderia escolher o de 5. E depois nós vamos fazer um cálculo e comparar com o dado utilizado. Então, ó, aqui eu fiz A mais B vai formar AB. Como aqui é massa, que deu no exercício, eu pego a massa molecular do A. Então, a massa molecular do B, que são os dados conhecidos, X. Como no exercício deu 5 gramas, se eu fizer o cálculo e der maior do que 5 gramas, então significa que o A, que é o que eu utilizei para analisar se está em excesso ou não, ele, se der maior que 5 gramas o B, o A está em excesso. Se o valor der menos que 5 gramas, então significa que o A é o limitante. Sempre o dado escolhido aqui é o que a gente vai verificar se ele está em excesso ou se ele é o limitante, ok? Eu vou fazer depois um exercício para vocês verem a aplicação direitinho desse método daqui. O segundo método, nós vamos também escrever a reação, balancear, anotar os dados conhecidos e também todos os dados da questão. E vamos multiplicar cruzado, tá? Quando multiplicar cruzado, então eu vou pegar a massa molecular do A vezes a massa aqui do B. Então, ó, digamos que deu 30 gramas, né? Que fez essa conta aqui, deu 30 gramas. Vou pegar a massa molecular do B vezes a massa que deu no exercício do A. E vou calcular. Digamos que tenha dado 20. Aí eu vou comparar esses dois valores. 30 é maior do que 20, não é? Se 30 é maior, então eu olho aqui, ó.
ele está embaixo do B. Então, o B está em excesso e o A, então, é o limitante. Sabendo quem é o limitante, nós vamos pegar o limitante e vamos fazer as contas. Então, eu quero saber qual é o valor da massa do AB. Então, em vez de eu usar esses dois valores, eu vou usar só o do A. Por quê? O A que é o limitante. Então, eu vou fazer a conta com os 10 gramas. Se eu quero também saber quanto de excesso que nós temos, então eu vou utilizar o valor do exercício que foi dado aqui para o A e vou calcular o do B, igual o que eu fiz aqui. E aí o valor, por exemplo, digamos que tinha dado 4. Então, eu só vou usar 4, só que o exercício deu 5. Então, significa que 1 grama está em excesso. Então, agora que eu já expliquei os dois métodos, vamos fazer um exercício. Então, se você está gostando do vídeo até aqui, já aproveita para curtir e se inscrever no canal se você não for inscrito. Então, vamos lá. Então, o exercício fala assim: o cloreto de alumínio é um reagente muito utilizado em processos industriais, que pode ser obtido por meio da reação entre alumínio metálico e cloro gasoso. Se 2,70 gramas de alumínio são misturados a 4 gramas de cloro, a massa produzida em gramas de cloreto de alumínio é... Então aqui eu já coloquei os dados da questão. Então eu já montei a reação química, coloquei as massas que deram no exercício, as massas moleculares conhecidas de cada um. Essas massas moleculares você pode calcular olhando lá na tabela periódica, tá? Eu já fiz um vídeo explicando sobre isso, então eu não fiz aqui, tá? Só coloquei os valores. Então vamos fazer aqui primeiro pelo método 1. O primeiro método, nós vamos escrever a reação. Então, a reação, ele falou que o alumínio metálico reage com gás cloro, tá? Formando o cloreto de alumínio. Vamos balancear. Então, ó, aqui o cloro tem 3 e aqui tem 2. Então, para ficar igual, eu vou colocar 2 aqui e 3, porque 3 vezes 2 dá 6 e 2 vezes 3, 6. Ficou igual. O alumínio, então, eu preciso colocar 2. Agora, eu vou colocar os dados conhecidos. Se aqui é massa, né, então eu preciso da massa molecular. A massa molecular do alumínio é 27. E a massa molecular do cloro é 71. Não esqueça de colocar multiplicando pelo coeficiente estequiométrico. Então, aqui tem que multiplicar por 3 e aqui tem que multiplicar por 2, ok? Agora, eu vou escolher um dos dados. E aí, eu vou analisar se ele está em excesso ou se ele é o limitante. Então, eu vou escolher o 2,7. Então, 2,7 gramas, então vai ser X. Então, vou multiplicar cruzado aqui, ó, vai dar X igual 2,7 vezes 71 vezes 3, dividido por 2 vezes 27. Então, você pode simplificar aqui para ajudar, né? Então, 27 com 2,7 fica 10 aqui, tá? Então, vamos fazer essa conta. Então, fazendo essa conta vai dar 10,65 gramas. Então, esse é o valor encontrado. Aí, nós vamos pegar esse valor e vamos comparar com o valor dado. Então, ó, eu encontrei o do cloro, não é? Então, eu vou olhar. O cloro é 4 gramas. 10 é maior do que 4, não é? Então, significa que está em excesso. Só que, como eu utilizei o alumínio, então eu vou falar que o alumínio, ele que está em excesso. Tá? Lembra que eu testo sempre o que eu utilizei o dado. Tá? Então, o
o alumínio está em excesso e o cloro é o limitante. Então descobrimos. Aí para encontrar quanto desse daqui nós vamos usar o limitante, tá? Então, ó, continuando pelo método 1. Então nós vamos pegar aqui o limitante. Então eu vou fazer de novo a reação. 2Al mais 3Cl2 formando 2AlCl3. Como nós descobrimos que o cloro é o limitante, então ele que nós vamos utilizar. Então eu vou colocar os dados conhecidos dele aqui, ok? E vou colocar os dados do cloreto de alumínio. O cloreto de alumínio, a massa é 133,5 e nós temos 2. Vamos colocar o dado que deu no exercício. Então, o cloro é 4. E aqui, vou chamar de Y. Então, Y é igual a 4 vezes 133,5 vezes 2 dividido por 71 vezes 3. Então, fazendo essa conta aqui, vai dar 5,01 gramas. Então, nós vamos ter aí esse valor de cloreto de alumínio, certo? Então, esse foi o método 1. Vou fazer agora o método 2. Então, no método 2, para descobrir quem é o excesso ilimitante, então nós vamos pegar a reação, já vou pegar ela balanceada. E vamos colocar os dados aqui conhecidos, né? Então, já vou colocar aqui do mesmo jeito, essa primeira linha é igual. Então, 2 vezes 27, 71 vezes 3. Aqui embaixo eu coloco todos os dados que deram aqui, ó. Então, 2,74. Agora, nós vamos multiplicar cruzado. Multiplicando, então, 2 vezes 27 vezes 4 vai dar o valor de 216, ok? Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. 71 vezes 3 vezes 2,70 vai dar o valor de 527,1. Então, olha só, entre esses dois, o maior é esse, né? Então, eu comparo um com o outro. Esse é o maior, ele está debaixo do alumínio. Então, significa que o alumínio está em excesso e o cloro é o limitante, certo? Então, nós descobrimos a mesma coisa, ó, que o cloro é o limitante e o alumínio é o excesso. E agora, é só continuar fazendo a conta exatamente desse jeito, tá? Então, esse passo aqui é idêntico, tá? Então, o exercício deu 5,01, que é a alternativa A. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se você não entendeu alguma etapa aqui do que eu fiz, deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seu amigo. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho!